Olá galera, sejam todos bem-vindos ao canal de Boas com o Ita. Hoje eu vou resolver com vocês uma questão de física da matéria de dilatação térmica. A gente sabe que essa matéria ela tem a dilatação linear, tem a dilatação superficial e tem a dilatação volumétrica, tem esses três tipos. E aí as questões elas variam muito, algumas envolvem um tipo, algumas envolvem dois e assim elas têm níveis e níveis. É uma matéria que os alunos não gostam muito, principalmente porque envolve muita notação científica e eu percebo que o que pega mais os alunos não é nem a física em si, porque ela é muito simples. A parte da física dessa matéria ela é bem fácil de ser entendida. Os alunos têm muita dificuldade na parte matemática e, como eu falei, trabalha muito com as notações científicas, porque são números muito pequenos e aí os números muito pequenos a gente escreve como notação científica. Essa é uma questão do antigo vestibular da UFC 2010, da segunda fase. É uma questão que eu achei muito bonita, muito bem elaborada e que parece ser bem difícil a princípio, quando você lê, mas é só você começar a fazer as contas que você vê que se torna uma questão fácil até. Eu só acredito que deve ter sido uma questão que na época deve ter tido um índice de acerto bem alto. E aí eu quero compartilhar com vocês aqui a resolução dela e até falar sobre isso, né? Que essa é a primeira questão aqui no canal que eu estou fazendo sobre esse assunto, sobre essa matéria de dilatação. A física a gente sabe que ela é muito ampla, né? Ela tem 300 mil assuntos diferentes, então leva um tempo para que a gente consiga abordar, né, os mais diversos assuntos. Até já comentei em vídeos anteriores, né? Que eu espero ao longo do tempo conseguir abarcar o máximo de assuntos possíveis aqui no canal. Vamos lá. Um triângulo retângulo isósceles é montado com arames de materiais distintos, de modo que nos catetos o material possui coeficiente de dilatação linear a raiz de 2 graus Celsius a menos 1, enquanto na hipotenusa o material possui coeficiente de dilatação térmica linear a sobre raiz de 2 graus Celsius a menos 1. Determine a variação de temperatura para que o triângulo torne-se equilátero. Aí a primeira coisa que a gente tem que perceber, gente, é essa coisa da teoria, né? Não é nem da teoria de física, é da teoria de matemática. A gente sabe que a física e a matemática elas andam de mãos dadas. Eu sempre digo isso para os alunos em sala de aula, que essas duas matérias elas sempre se conversam entre si. E aí ele está dizendo que você tem no começo da questão, ele fala que você tem um triângulo retângulo isósceles, ó. Vou até grifar aqui, ó, retângulo isósceles. O que é um triângulo retângulo isósceles? É o que tem os dois catetos iguais e ele é retângulo. Porque a gente sabe que o triângulo isósceles ele não tem dois lados iguais e um diferente. Aqui você vai ter isso. Ele vai ser um triângulo com dois catetos iguais e o lado diferente é a hipotenusa. Então eu vou fazer aqui o desenho desse triângulo, gente. Um triângulo retângulo isósceles, ó. Ele tem essa carinha aqui, ó. Ele é retângulo. Ele tem dois lados iguais. Ele forma tipo como se fosse a metade de um quadrado, gente. Quando eu falo sobre isso eu até comparo com os alunos isso, né? Ele tem essa carinha aqui, ele é tipo a metade de um quadrado. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou chamar de L0, L0. Os dois catetos, ó. Vai ser L0 e L0. E olha que bacana, gente. Ele diz que eles são feitos de materiais distintos. Os materiais que compõem os catetos é um tipo, e o material que compõe a hipotenusa é de outro tipo. E aí essa hipotenusa a gente já sabe de cara pela matemática. A gente tem essa coisa do Teorema de Pitágoras, né? Pelo Teorema de Pitágoras, o fato desses dois lados serem iguais, acho que todos vocês já devem estar bem cientes disso, a gente não precisa fazer esse cálculo aqui. A hipotenusa é L0 raiz de 2. A gente sabe disso muito bem. Que é a diagonal, que seria tipo a diagonal de um quadrado, né? É L0 raiz de 2, a gente já sabe disso. Isso aqui é no começo, ele vai estar desse jeito. Então, o que acontece? A questão está dizendo que ele vai sofrer dilatação. Aí com a dilatação ele vai ficar um pouquinho maior, né? Eu vou até desenhar ele aqui um pouquinho maior, só com uma forma de representação, né? Ele cresce um pouquinho depois que você dilata, né? E aí ele vai ficar com os lados todos iguais. E aí depois que ele ficar com os lados todos iguais, você vai ter L, L e L, ó. Isso é o que a gente tem depois. Isso aqui você vai ter um equilátero. Esse é o esqueminha dessa questão, gente. Ela começa assim e depois fica assim. Aí o que a gente tem que saber? A gente tem que saber da dilatação linear.
A dilatação linear a gente pode trabalhar de duas maneiras. A gente pode trabalhar com ΔL, que é o L0 alfa delta T, ou a gente vai trabalhar, que é o caso dessa questão, com o comprimento final depois da dilatação. Eu vou até botar um OBS aqui para lembrar dessa fórmula, né? A gente vai precisar dela para o cálculo. É o L final, ele é dado por L0, 1 mais alfa delta T. Essa aqui é a fórmula que a gente vai precisar, gente, que é do L final, é dado por L0, parêntese, 1 mais alfa delta T, sendo alfa o coeficiente de dilatação linear do metal envolvido na questão. Beleza, gente? Vocês estão acompanhando aí? Aí olha que legal, por que a gente vai utilizar isso daqui? Porque no final a gente não tem L, 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 então a gente já vai fazer aqui. Para os catetos vai ser um L, para a hipotenusa vai ser outro L, só que os L's eles vão se igualar a partir dessa fórmula. Então vamos lá começar a fazer essas contas, começando pelo cateto. Pelos dois catetos que são iguais, ó. Colocar aqui, ó, catetos. A gente vai utilizar essa fórmula. Depois da dilatação, como é que vai ficar depois da dilatação? A gente vai ficar com L. Eles estão com L0, eles vão crescer até ficar L. E aí eles não tem no começo, não tem o comprimento L0. Então a gente vai ficar com L0, 1, mais o alfa do cateto, né? Chamado de alfa C, né? Alfa do cateto, vezes delta T. Só que na questão falou, gente, no começo, da questão falava que esse alfa do cateto era A raiz de 2. Ó. É isso que diz no enunciado, então é só substituir aqui, ó. Vai ficar L, L0, parêntese, 1, mais A raiz de 2, delta T. Pronto, a gente vai guardar isso daqui, ó. Isso aqui é a dilatação para os catetos. Agora vamos para a hipotenusa. Fazer para a hipotenusa. Para a hipotenusa a gente vai ter a mesma coisa. A gente vai ter L. Aí você vai pegar o comprimento inicial da hipotenusa. Aí aqui que já vai mudar um pouquinho o cálculo em relação dos catetos. O comprimento inicial da hipotenusa é esse aqui, ó. L0 raiz de 2. Você vai ter L0 raiz de 2. Aí parêntese, 1. Mas aqui você vai ter o alfa da hipotenusa, que é o alfa H vezes o mesmo delta T. Porque a questão está perguntando o delta T, então o delta T é o mesmo. Só que na questão falava, gente, que esse alfa da hipotenusa, que é o coeficiente de dilatação para o metal que compõe a hipotenusa, é A sobre raiz de 2. Ó. Isso aqui é dito na questão. Então no lugar do alfa H, vou substituir por isso. Ó. A gente vai ter L igual a L0 raiz de 2. 1 mais A sobre raiz de 2 vezes delta T, o mesmo delta T. Aí a gente vai guardar isso daqui. Olha que legal, gente. Ele disse que era um triângulo equilátero. Então você vai ter o L da hipotenusa vai ser o mesmo L dos dois catetos. Então é só você igualar os L's, ó. A gente coloca aqui, iguala os L's. Os L's, né? Colocar esse L aqui entre aspas, né? Você vai igualar esse L com esse L. Aí a gente vai ficar com uma expressãozinha matemática bem tranquila de resolver, gente. Vai ficar assim, ó. L0, 1 mais A raiz de 2 vezes delta T igual L0 raiz de 2, 1 mais A sobre raiz de 2 vezes delta T. A gente vai ficar com isso daqui, ó. Aí a gente já pode perceber que pode cortar o L0 com L0, ó. Esse L0 com L0 vai embora. Aqui do lado esquerdo vai ficar só o que estava dentro do parêntese. Não precisa mais do parêntese. 1 mais A raiz de 2, delta T. E aqui eu vou fazer o produto distributivo do lado direito. Vai ficar raiz de 2 no primeiro termo. E olha que legal o segundo termo, gente. Essa questão foi colocada de propósito dessa maneira. Quando eu multiplico raiz de 2 por A sobre raiz de 2, o raiz de 2 vai embora com raiz de 2. Então vai ficar só A delta T. Aí isso aqui vai ficar uma expressão bem mais enxuta, né? Eu vou passar o A delta T para o lado esquerdo e o 1 para o lado direito. Ó. A gente vai ficar com A raiz de 2 delta T menos A delta T. E aqui do lado direito a gente vai ficar com raiz de 2 menos 1. O 1 que estava positivo ele vai passar negativo para o lado direito. Aqui eu vou poder colocar o A delta T em evidência, gente, porque o A delta T aparece nos dois termos. Então eu posso colocar A delta T em evidência. Eu abro parênteses, o primeiro termo vai ficar raiz de 2 e no segundo vai ficar menos 1. Olha que bacana, gente. Do lado direito eu vou até botar um parêntese também, ó. Do lado direito já tinha o raiz de 2 menos 1. E aqui não está multiplicando, eu vou poder cortar o raiz de 2 menos 1
com raiz de 2 menos 1. Então a gente vai ficar com A vezes ΔT igual a 1. Aí eu não quero ΔT, é só passar o A dividindo. Ó. O ΔT vai ficar 1 dividido por A. E essa já é a resposta final. A gente coloca graus Celsius, né? A variação da temperatura estava em graus Celsius. Então essa é a resposta final. Uma resposta extremamente simplificada, né? Muito top essa questão, né, gente? Você vê que o cálculo dela não é tão grande assim. E é muito elegante a resolução dela. Você faz uns continhos para no final chegar numa expressão super simples, né? 1 sobre A. Beleza, gente? Não deixem de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos de vocês, seguirem o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!